O nosso caso clínico vai falar sobre insuficiência respiratória aguda mais insuficiência renal. Os componentes do grupo são Gabriela Carolina, Camila Franciele, Nefer Kaline, Simone Natalina e Thalia Kelly. Definição da doença. A insuficiência respiratória aguda ela é definida como a incapacidade do sistema respiratório em manter a função de eliminar o gás carbônico do organismo e captar o oxigênio para a célula. Uma troca gasosa adequada é determinada pela relação entre a ventilação pulmonar e o fluxo sanguíneo, que passa pelos capilares pulmonares. Tal relação recebe o nome de relação ventilação-perfusão. O processo de troca gasosa instituído através da barreira alveolar recebe o nome de difusão, que também é responsável pela boa manutenção dos gases sanguíneos. Se houver alteração na oferta de oxigênio para a célula ou na remoção do gás carbônico para fora do organismo, atinge-se um estado fisiopatológico que acarreta prejuízos para o organismo. Fisiopatologia. A insuficiência respiratória geralmente é classificada em hipoxêmica, tipo 1, caracterizada pela falência da troca gasosa propriamente dita, e hipercapníca, ou ventilatória, em que há falha na bomba ventilatória. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, há uma alteração na barreira alveolar, que dificulta a troca gasosa, o que gera hipoxemia refratária. A oferta de oxigênio suplementar, ademais, ocorre uma pequena alteração de gás carbônico no sangue, uma vez que a alteração na troca desse gás é facilmente compensada pelo aumento da ventilação alveolar. Dessa forma, trata-se de um distúrbio na oxigenação, seja na forma de ofertas, como também na de consumo e extração pela célula. A característica principal da insuficiência respiratória hipercapníca é justamente a retenção de gás carbônico, o que raramente ocorre em indivíduos saudáveis, já que a bomba ventilatória tem reserva suficiente para reverter facilmente qualquer elevação de pressão parcial ou arterial. Fisiopatologia da doença renal crônica. Ela é descrita inicialmente como a diminuição da reserva renal ou o comprometimento renal, que pode progredir para insuficiência renal, doença renal terminal. Inicialmente, à medida que o tecido renal perde a função, há poucas anormalidades, porque o tecido remanescente ele aumenta seu desempenho e adaptação da função renal. A diminuição da função renal interfere na capacidade renal de manter a homeostase de líquidos e eletrólitos. A capacidade de concentrar a urina diminui precocemente, sendo seguida da diminuição da capacidade de excretar fosfato, ácido e potássio em excesso. Com o avanço da insuficiência renal, perde-se a capacidade de diluir ou concentrar de maneira eficaz a urina. Assim, a homeostalidade urinária costuma ser fixada em 300 a 320, próxima à do plasma, que é 275 a 295. O volume urinário não responde prontamente à variação na ingestão de água. A doença renal tem 5 estágios. O estágio 1 a taxa de filtração é mais ou menos em torno de 90. Funciona bem, porém apresenta sinal de lesão, proteína ou sangue na urina. No estágio 2, que é o estágio leve, a taxa de filtração é em torno de 60 a 89. E tem uma leve diminuição da filtração e apresenta lesões. O estágio número 3, que é o moderado, a taxa de filtração é em torno de 30 a 59 e apresenta diminuição moderada da filtração e apresenta lesões e alteração laboratorial. O estágio 4 é o estágio grave, que a taxa de filtração é em torno de 15 a 29.
e apresenta diminuição avançada da filtração e apresenta lesões e alteração laboratorial e aparecimento de sintomas. Na doença renal, os sintomas não aparecem rapidamente. Começa a aparecer a partir do estágio 4, que já é o estágio grave. No estágio 1, 2 e 3, não apresenta sintomas. Já o estágio 5 é a falência renal, que a taxa de filtração é menos que 15 e tem a necessidade da diálise ou tratamento ou transplante renal. Nosso caso clínico vai falar sobre uma paciente do sexo feminino, 63 anos, agrícola, viúva, mãe de 5 filhos, tabagista há mais de 20 anos, natural da cidade de Mariana, portadora de insuficiência renal crônica em tratamento dialítico. Há 1 ano, insuficiência respiratória aguda causada por uma pneumonia, internada em hospital da capital por apresentar dificuldades para respirar. Ela apresenta fadiga e aumento da pressão arterial durante o período de internação. Realizou-se o acompanhamento do estado da paciente, que encontrava-se confusa e com instabilidade motora e dispneia, e foi introduzida ao CTI utilizando o mecanismo via touch. O acompanhamento segue rigoroso, pois a paciente apresenta quadro de hipoxemia grave e rebaixamento do nível de consciência. Onde foi introduzido o uso da ventilação mecânica com FiO2 100%. A paciente está no estado grave, sendo monitorada com cuidados paliativos e oxigenoterapia. Quadro CIF. Condições de saúde. Condições da saúde da nossa paciente. Ela apresenta insuficiência respiratória aguda e insuficiência renal aguda. As funções do corpo e estruturas que estão comprometidas são pulmão, rim, ela apresenta dispneia, funções da respiração, funções dos músculos respiratórios e sensações associadas às funções urinárias. Atividade, mobilidade, comunicação, realizar a rotina diária e autocuidados e outros. Fatores ambientais. Oxigênio, área de serviço antiderrapante e família próxima. Participação, ela tem interação, relacionamentos, educação pré-escolar, realizar as tarefas domésticas. Fatores pessoais que acarretaram esse estágio, que ela é tabagista, tem 63 anos, o sexo e é dialítico. O distúrbio ventilatório é obstrutivo ou restritivo ou misto, justifica a resposta. O da nossa paciente, o distúrbio ventilatório é obstrutivo, pois a insuficiência na respiração